Olá, irmãos, graça e paz. Que maravilha estarmos neste processo, nos aproximando do sangue de Jesus, nessas lives, nesses momentos oracionais. E que bom ter você aqui conosco nessa noite. Por isso eu já quero pedir para você ir deixando aqui nos comentários, porque nós vamos apresentar as suas intenções ao sangue de Jesus, para que este que é o preço da nossa salvação, esse que é torrente de misericórdia, que nem estamos ouvindo, este que pode nos libertar a nossa família, este sangue é precioso, por isso nós vamos mais uma vez suplicar ele para as nossas vidas. Então vamos dar início nessa noite oracional. Já peço para que você possa curtir, compartilhar este momento, para que outras pessoas também possam beber desta graça, que é se aproximar desta devoção, que é se aproximar do sangue de Jesus. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Essa noite nós vamos rezar com a jaculatória: Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Nós sabemos que em meio à nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós somos de muitas formas tentados em desistir, em abandonar a fé, em abandonar a igreja, em abandonar os irmãos, em até mesmo abandonar aqueles da nossa família. Porque existem situações que nós passamos na nossa família, no trabalho, na escola, em que nós somos tentados a abandonar os irmãos, a abandonar estes a qual Deus colocou na nossa vida. Por isso vamos pedir nesta noite a força do sangue de Cristo, para que Ele venha nos salvar, para que Ele venha nos dar força nestes momentos de tentação, para sermos fiéis até o fim da nossa vida. Peçamos essa força ao sangue de Cristo, para que em meio às nossas fraquezas, às nossas fragilidades, o sangue de Cristo possa vir como remédio na nossa vida, como fortaleza na nossa vida, porque nós sabemos que uma só gota deste sangue pode salvar a humanidade inteira. Então nós pedimos, Senhor, que uma gota do Teu sangue, mais uma vez, seja derramado sobre cada um de nós, sobre cada intenção que os nossos irmãos estão colocando aqui, suplicando ao Senhor que nos dê força, principalmente nos momentos da tentação. Então rezemos juntos este terço com as jaculatórias, dizendo: Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Vamos iniciar o nosso terço. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. 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 Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos.
Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos a ladainha em honra ao preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz,
salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com o vosso sangue, e fizeste de nós um reino para o nosso Deus. Oremos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho, Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, assim seja. Amém. Que maravilha! Mais uma noite aqui rezando com o sangue de Jesus. Parabéns, meu irmão e minha irmã, pela sua perseverança, porque eu tenho certeza que este sangue de Cristo alcança a nossa vida, alcança as nossas intenções. Por isso, muito obrigado por nos acompanhar mais essa noite. Compartilhe esse momento oracional com outras pessoas e nos encontramos na segunda-feira para continuarmos essa campanha de oração. Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, graça e paz.